Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Tudo bem com vocês? Esperamos que sim, queridos irmãos, com as bênçãos de nosso amoroso Pai Jeová. Saibam que é um prazer ter a companhia de vocês aqui conosco no nosso canal. Neste vídeo estaremos disponibilizando a reunião Vida e Ministério Cristão completa dessa semana, 15 a 21 de janeiro. De maneira resumida, vamos analisar as partes principais dessa reunião, que são aquelas por perguntas e respostas, onde podemos participar com nossos frutos de lábios, ou seja, nossos comentários. Iniciando, vamos analisar o livro de Jó, capítulos 36 a 37. Esse texto é a base de toda a nossa reunião. E vamos ver que joias espirituais podemos encontrar nessa leitura e estar comentando nessa parte. Passando para a sessão Nossa Vida Cristã, teremos um discurso muito importante de 15 minutos, com o tema Prepare-se para situações que envolvem cuidados médicos ou cirúrgicos. Esse discurso será com participação da assistência e terá um vídeo com uma pergunta para respondermos. Veremos também a resposta dessa pergunta. Finalizando, no estudo bíblico de congregação, nós vamos continuar estudando o capítulo 4 do livro de Testemunho Cabal sobre o Reino de Deus. Desta vez, dos parágrafos 9 a 12 e o quadro na página 34. Esperamos que cada um de vocês fiquem à vontade para fazer suas anotações e que Jeová abençoe a sua preparação junto com a sua família. E incentivamos aqueles que não forem inscritos, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, um comentário, compartilhem nossos vídeos e torne-se membro do canal. Essa opção, além de ajudar o nosso canal a crescer, também na produção e elaboração desse vídeo, faz também com que esse vídeo que te ajudou ajude outros irmãos também que acompanham o canal. Vamos iniciar a nossa reunião Vida e Ministério Cristão. Então, para a primeira pergunta, temos como base o livro de Jó, capítulo 37, versículo 20. Vamos ler primeiro. Diz assim: Devia alguém lhe dizer que eu gostaria de falar? Será que alguém disse algo que deveria ser comunicado a ele? Veja a pergunta. Como se transmitiam informações e notícias nos tempos bíblicos? Resposta. Em grande parte, notícias comuns locais e estrangeiras eram transmitidas oralmente. Viajantes, que muitas vezes acompanhavam caravanas, contavam notícias de lugares distantes quando paravam para obter comida, água e outras provisões em cidades ou paradas ao longo das rotas das caravanas. Notícias, tanto nacionais como estrangeiras, frequentemente podiam ser obtidas no mercado da cidade. Além disso, a comunicação a curta distância era às vezes conseguida pelo uso de sinais audíveis ou visuais, ou oralmente. Muito bem, agora passando para a próxima pergunta, com base na leitura completa do livro de Jó, capítulo 36 e capítulo 37, que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? E a primeira joia, irmãos, podemos encontrar logo aqui nos versículos 1 e 2 do capítulo 36. Diz assim: Eliú também disse: Tenha mais um pouco de paciência comigo, enquanto eu explico, pois ainda tenho palavras para dizer a favor de Deus. Lição. Observamos aqui que Eliú mostra uma atitude humilde ao pedir paciência para se expressar. Isso nos ensina que, ao compartilharmos ideias, principalmente aquelas relacionadas à nossa fé, é fundamental ter paciência e esperarmos o momento certo para falarmos. Agora, uma próxima joia podemos encontrar no versículo 6 do capítulo 36. Diz assim: Não preservará a vida dos maus, mas fará justiça aos aflitos. Jó 36, 6, a lição. Este versículo destaca que Jeová está atento aos que sofrem. Isso nos ensina que, embora enfrentemos grandes dificuldades hoje, aqueles que são fiéis e justos
não são ignorados ou esquecidos por Jeová, pois ele está presente e observando tudo, para na hora certa fazer justiça e aliviar o nosso sofrimento. Muito bem, agora a próxima joia podemos encontrar aqui no versículo 10 do capítulo 36. Diz assim: Abre o ouvido deles para a correção e lhes diz para se afastar do que é mal. Lição: notamos aqui que aqueles que precisam de correção precisam, em outras palavras, de humildade. Por esta razão, como lição, é muito importante, como cristãos, avaliarmos regularmente as nossas ações e atitudes para identificar áreas em que podemos melhorar. Muito bem, queridos irmãos. Agora vamos ver a próxima joia no capítulo 36, versículo 18. Diz assim: Mas tome cuidado para que o furor não o leve a agir com rancor, e não se deixe desencaminhar por um grande suborno. Jó, capítulo 36, versículo 18, lição. Vimos aqui que devemos tomar muito cuidado com o furor ou a raiva, pois se ela não for controlada, isso pode nos levar a ter sentimentos de ressentimento e amargura por outras pessoas. Por isso, como lição, devemos aprender a controlar nossas emoções, principalmente as ruins, para que assim evitemos que elas se transformem em algo destrutivo, que pode prejudicar nossos relacionamentos com outros e principalmente com Jeová, como também nossa paz interior. Agora, entrando no capítulo 37, podemos encontrar outra joia no versículo 23. Diz assim: Entender o Todo-Poderoso está além do nosso alcance. Ele é grande em poder e nunca viola sua justiça e sua abundante retidão. Lição: esse versículo fortalece nossa confiança em Jeová, pois vimos que, embora não possamos entender plenamente as ações dele, podemos confiar e ter certeza que ele age de maneira justa e correta. Então, o tema desse discurso, muito importante, é: prepare-se para situações que envolvem cuidados médicos ou cirúrgicos. Vamos ler os parágrafos. A organização nos dá ferramentas que nos ajudam a obedecer à ordem de Deus sobre o sangue. Você está usando bem essas ferramentas? Cartão Diretivas Antecipadas DPA e Cartão de Identificação IC. Esses cartões registram as escolhas do paciente quanto ao uso do sangue em tratamentos médicos. Publicadores batizados podem pedir para o servo de publicações um cartão diretivas para si mesmos e um cartão de identificação para seus filhos menores de idade. Devemos sempre ter esses cartões conosco. Se você está precisando preencher ou atualizar um deles, faça isso o mais rápido possível. Então, irmãos, nunca se sabe quando irá acontecer um acidente. Por isso aqui é a preocupação do escravo, né? De termos esse cartão preenchido e atualizado junto com nossos documentos. Vamos continuar aqui falando sobre mais um documento muito importante. Informações para gestantes S401 e informações para pacientes que precisam de cirurgia ou quimioterapia S407. Esses documentos podem ajudar você a se preparar para situações que exijam cuidados médicos, incluindo circunstâncias que envolvam a questão do sangue. Peça uma cópia aos anciãos se você precisar de uma cirurgia ou tratamento de câncer, ou se estiver grávida. Então, esse documento é muito importante para as irmãs. Continuando, Comissão de Ligação com Hospitais, COLI. Os anciãos que fazem parte das colis são treinados para dar informações a médicos e publicadores sobre assuntos que envolvem o sangue. Eles podem conversar com o seu médico sobre opções de tratamento sem transfusão de sangue. Se necessário, eles podem ajudar você a encontrar um médico cooperador que respeite sua decisão. Esses anciãos estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mesmo se você achar que não vai surgir um problema envolvendo sangue, entre em contato com a COLI assim que possível, se precisar de uma internação, uma cirurgia ou um tratamento, como o de câncer.
Faça o mesmo se estiver grávida, no caso das irmãs. Para conseguir o contato da Coli, fale com um ancião. Agora temos um vídeo para assistir com o tema Comissões de ligação com hospitais. Como elas podem ajudar você? Então assistam esse vídeo, irmãos. É muito importante que vocês assistam. Façam suas anotações, as dicas que vão dar nesse vídeo. Ele vai falar sobre como a comissão de ligação com hospitais trabalha hoje, como que eles ajudam os irmãos e que resultados têm tido. Então, após os irmãos assistirem esse vídeo, temos apenas uma pergunta aqui para responder. Como a Coli pode ajudar você caso precise de cuidados médicos ou de uma cirurgia? E a resposta eu coloquei assim, irmãos. Vimos aqui no vídeo que os irmãos da Coli ajudam os médicos e os irmãos a chegarem a um acordo sobre um tratamento que não vá contra a lei de Deus, sobre o sangue. Além disso, eles dão consolo às famílias e todo o suporte aos irmãos que vão passar por uma cirurgia ou um tratamento médico. Agora, irmãos, aqui na continuação, temos um passo a passo de como podemos nos preparar caso talvez nos envolvamos numa questão sobre o sangue. Então, aqui vem dando algumas dicas que os irmãos podem até colocar aqui um xizinho se os irmãos já fizeram isso. Entre em contato com a Coli assim que possível. Esteja preparado para falar com seu médico sobre a sua decisão com relação a transfusões, uso de frações de sangue e procedimentos que envolvam o seu próprio sangue. Veja o nosso Ministério do Reino, março de 2007, página 3. Coloque suas decisões por escrito no cartão Diretivas. Comunique suas decisões aos seus procuradores, nomeados no seu cartão Diretivas. E por último, deixe sempre à mão o contato de um ancião de sua congregação. Então, recapitulando, irmãos, nos dois últimos estudos, nós estudamos os quadros falando da história de Pedro e de João. Nessa semana, ainda no capítulo 4, nós vamos continuar o estudo nos parágrafos 9 a 12 e depois o quadro na página 34. O tema do estudo é Homens comuns e sem instrução. E nesses parágrafos nós vamos entrar no novo subtítulo, Não podemos parar de falar, com base em Atos capítulo 4, versículos 1 a 22. Os parágrafos 9 a 11 temos duas perguntas. A pergunta A: como os líderes judaicos reagiram à mensagem de Pedro e João? Resposta: eles ficaram furiosos e jogaram Pedro e João na prisão e os levaram à força até o Supremo Tribunal Judaico no dia seguinte. Do ponto de vista daqueles governantes arrogantes, Pedro e João eram homens comuns e sem instrução, e não tinham o direito de ensinar no templo. Eles não tinham estudado em nenhuma escola religiosa reconhecida. Ainda nos parágrafos 9 a 11, a pergunta B: o que os apóstolos estavam decididos a fazer? Pedro e João não se sentiram intimidados. Diante daqueles homens ricos, bem instruídos e influentes, Pedro e João, com coragem, mas com respeito, disseram: julguem os senhores mesmos se é certo, à vista de Deus, obedecer aos senhores em vez de a Deus. Quanto a nós, não podemos parar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então notamos aqui que eles estavam decididos a não parar de pregar. Agora, o parágrafo 12. A pergunta: o que pode nos ajudar a desenvolver coragem e convicção? Resposta: podemos nos lembrar da garantia de Mateus 28:20, onde Jesus prometeu a seus discípulos que continuaria com eles e conosco todos os dias até o final do sistema de coisas. Além disso, podemos fazer bom uso das instruções recebidas nas reuniões congregacionais, como Nossa Vida e Ministério Cristão, e de publicações baseadas na Bíblia, como os artigos de perguntas bíblicas respondidas no site. Essas instruções nos ensinam a defender nossas crenças em diversas situações. Agora, irmãos, vamos comentar sobre essa gravura. Caso o irmão pergunte, você pode preparar também esse comentário. Então, nessa gravura, podemos ver uma irmã no seu trabalho, provavelmente no horário do lanche, pregando as boas novas para sua colega, com coragem
E isso é algo que todos nós devemos estar determinados a fazer hoje. Aí a descrição diz assim: não permita que nada impeça você de falar das maravilhosas verdades espirituais que aprendeu. Então, nunca tenha medo ou vergonha de se identificar como testemunha de Jeová e de falar sobre as verdades bíblicas, as promessas maravilhosas de Jeová no seu trabalho. Porque às vezes não vai ser nem de casa em casa, mas vai ser nesses locais que você vai encontrar uma pessoa merecedora e uma pessoa interessada em aprender sobre Jeová. Muito bem, irmãos. Agora o quadro com o tema O Sumo Sacerdote e os Principais Sacerdotes, ele fala o que cada grupo representava e quais pessoas compunham esses grupos. Então, os irmãos leiam esse quadro, façam suas anotações, que se caso o dirigente fazer algumas perguntas, os irmãos vão conseguir comentar também. E chegamos ao fim dessa preparação e análise da nossa reunião completa, Vida e Ministério Cristão, dessa semana, 15 a 21 de janeiro de 2024. Muito obrigado, queridos irmãos, pela atenção de vocês, pelo carinho com o nosso canal. Esperamos que Jeová abençoe na sua preparação e também te abençoe na sua congregação para que você consiga comentar nessas partes. Agora chegou aquele momento que, se você não for inscrito, você tem a oportunidade de se inscrever no nosso canal, deixar um gostei, um comentário, compartilhar nossos vídeos e também, se desejar, torne-se membro do canal. Essa opção, além de ajudar o canal a crescer, faz também com que esse vídeo que te ajudou ajude outros irmãos que vão fazer essa mesma preparação. Muito obrigado, um grande abraço a cada um de vocês. Vocês possam ter uma excelente semana com as bênçãos de Jeová e um até mais aos próximos vídeos.